E aí, pessoal do canal da Fullstack, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, a gente vai executar a nossa questão de exercício, como eu havia dito nas aulas anteriores. Aqui nessa aula, eu procurei ser um pouco mais ágil e já peguei aqui a questão e coloquei aqui entre comentários, como a gente viu anteriormente os comentários, né? Então, aqui eu já coloquei qual é a questão que a gente vai executar do bcrowd, que é a 1050, e o nome dela é DDD, e coloquei aqui separadamente o que seria a entrada de dados e a saída de dados dessa questão, certo? Então, para a entrada de dados, o que é que a gente tem? Leia um número inteiro que representa um código de DDD. Então, a gente vai fazer exatamente isso agora. Para ler um número inteiro que representa um código de DDD, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui uma variável que se chama DDD, para ser o mais sugestivo possível, tá tudo minúsculo, e vou colocar que essa variável ela é igual ao console.readline, como a gente aprendeu, e como é o tipo da variável é inteiro, a gente tem que converter esse valor do readline. Então, eu tenho que colocar convert.toInt 16, abro parênteses e coloco o console.readline dentro dos parênteses desse convert, certo? Agora, a gente tem que fazer a parte que envolve a estrutura da nossa aula, que seria o switch case, certo? Então, aqui a gente tem uma série de valores que são bem específicos e que o nosso DDD, para que seja apresentado o valor Brasília, ele tem que ser necessariamente igual a 61, certo? Para que seja Salvador, ele tem que ser necessariamente igual a 71. Para que seja São Paulo, ser necessariamente 11. E assim vai para todas essas opções que estão sendo listadas aqui. E a gente vai fazer essa estrutura switch case dessa forma, certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o meu switch case. Então, switch, abro parênteses, qual a variável que a gente quer fazer as comparações? É a variável DDD, que a gente criou para fazer a leitura do DDD. Fecho parênteses, abro chaves, fecho chaves e dentro das chaves aqui a gente vai construir os nossos casos, que seriam quando a gente compara o DDD com um valor específico. Então, caso, no caso seria case, DDD foi igual a 61, dois pontos, quebro linha, eu vou dar um console.writeLine, abro parênteses, abro aspas e coloco aqui Brasília, certo? Dessa forma. Agora, não podemos nos esquecer do break, né? Para que fique da maneira correta o nosso switch case. Então, vamos para os próximos casos, que seriam caso case, o valor do DDD seja 71, eu vou apresentar aqui para o usuário console.writeLine Salvador, certo? Agora vamos para os próximos, vou colocar aqui o break, para a gente não se esquecer e não dar erro, né? Caso o DDD seja 11, eu vou colocar no console.writeLine o valor São Paulo, certo? E agora vamos colocar o break para finalizar o nosso case. Case, o DDD for igual a 21, eu coloco um console.writeLine Rio de Janeiro, ponto e vírgula, break, para finalizar o nosso case. Agora vamos para o próximo case. A gente tem o DDD 32. Então, caso o DDD seja igual a 32, a gente vai colocar aqui um console.writeLine, por parênteses, juiz de fora, certo? E vírgula, coloco o break para encerrar o nosso case e assim vamos até chegar em Belo Horizonte. Então, case 19, dois pontos, console.writeLine, abro parênteses, abro aspas e coloco aqui que é Campinas. O próximo, break, né? Para não esquecer, case 27, dois pontos, console.writeLine, Vitória, ponto e vírgula, case, break, né? Break,
ponto e vírgula. Vamos para o próximo, case 31, 2 pontos, console.writeLine. É bom essas questões também que a gente já pratica os comandos que estávamos fazendo anteriormente. Então, belo horizonte e break para finalizar. Pronto, dessa forma que a gente já está mapeando todos os DDDs da nossa questão. Eu vou abrir aqui a nossa questão para a gente ver se não tem um valor padrão a ser apresentado para o usuário na questão. Então vamos ver aqui, ó. Se a entrada for qualquer outro DDD que não esteja presente na tabela acima, o programa deverá informar DDD não cadastrado. Então é isso aqui que a gente vai colocar no nosso valor default do switch case, que é o valor padrão a ser apresentado para o usuário, caso o DDD não seja igual a nenhuma das outras opções que a gente configurou no switch case, certo? Então vamos definir aqui porque a questão pede. Default, coloco aqui 2 pontos, né? Console.writeLine e vou colocar o texto que eu copiei lá da questão, DDD não cadastrado, exatamente assim. E break, para finalizar a nossa questão. Deste modo, a nossa questão ela está finalizada, está seguindo o que foi pedido. Vou salvar aqui e vou submeter para ver se realmente está do jeito que é esperado. Eu vou, antes disso, vou executar aqui para a gente ver se está funcionando, né? Sempre bom testar antes de submeter. Vou testar aqui, eu vou abrir o terminal. Vou fazer o build aqui do nosso código .NET Build. Buildando. Após buildar, a gente vai abrir aqui a pasta do nosso projeto, bin debug .NET 8.0, aula 5, exercícios. Dessa forma aqui eu posso digitar o DDD 11, por exemplo, São Paulo, ver que ele já está mapeando certinho, 21 de janeiro. Se eu colocar um valor extremamente diferente, 2, 3, por exemplo, vai mostrar DDD não cadastrado. Então, ele está executando aqui conforme o que foi pedido na questão em si. Dessa forma, eu já posso copiar aqui tudo que a gente fez na aula. Vou vir aqui no nosso bcrowd. Vou colar esse valor que eu copiei. Primeiramente, eu tenho que mudar aqui a nossa linguagem para C#, né? Vou colar tudo aqui dentro desse static void main, colado, e vou submeter a nossa questão. Vai dar certo. Já. Vamos aqui comprovar que não somos robôs, né? Para que não descubram. Vamos ver. Metido. Foi aceito. Então, basicamente é isso. Só para justificar também, pessoal, eu disse que eu ia trazer na próxima aula a questão da resolução do exercício da aula anterior, que foi com if e else. Não foi possível o sucesso naquele exercício, mas eu descobri o porquê. É porque os valores que tinham que ser lidos na mesma linha. E isso eu prefiro mostrar para vocês em aulas futuras. Então, vou mostrar aquela resolução da maneira correta em aulas futuras, porque envolve um conceito de vetores, que a gente ainda não viu no nosso curso. Então, para não adiantar, não botar o boi na frente da carroça, a gente vai dar uma esperada aí. A carroça na frente dos bois, né? Confundi, desculpa. Mas, basicamente é isso. Nas próximas aulas aí a gente vai aprender bem mais coisas, né? E espero que tenham entendido essa estrutura switch case. Agradeço demais a visualização de todos. Peço que não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e agradeço demais por tudo, pessoal. Muito obrigado aí. Qualquer dúvida podem deixar seus comentários e até a próxima. Muito obrigado e tchau, tchau.